Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Nesta noite de quarta-feira, dia de 2 grandes jogos na Taça Libertadores da América. O Corinthians vai à Colômbia jogar contra o Milionários. E o Flamengo tem um grande jogo contra o River Plate no Engenhão com portões fechados. Ou seja, Libertadores da América já a pleno vapor. Estamos recebendo 2 figuras intimamente ligadas ao nosso futebol, 2 figuras de destaque, um com largos serviços prestados em diretorias do Internacional, o Dr. Renan Marcial de Oliveira, que está aqui no centro, e quem está na ponta esquerda, como sempre atuou, o Loivo. Por isso que ele ficou naquela ponta. Não, mas ele voltava. Né? Ele voltava. Ele voltava e fechava o meio. E não, e fechava o meio. Acabaram com os ponteiros, tudo, agora não tem mais. Mas o Loivo era driblador, o Loivo ia pra cima. O Loivo não era. Mas o primeiro que voltava foi o Zagallo, em 58. Zagallo. 60 anos atrás já tinha... Era o ponto esquerdo que voltava. O cara que voltava. Vieira. O Loivo, na época, fazia o que o Odair estava falando hoje na entrevista coletiva, que quer que o Marcinho faça, romper as linhas. Mais ou menos isso. Incomodava no lado ali. Agora, também não precisava voltar tanto, né? Hoje o cara tem que ir de campo a campo, né? Até porque Hoje eu seria um ala. Seria um ala hoje. Porque o lateral não subia tanto também. Não. Tem essa coisa que o lateral não Seu Frone não apoiava passa do meio de campo. Seu Froner? Bom, você chegou a pegar o Froner em que ano? Porque o 84 já ainda estava no Grêmio? Não, o 84 já tinha saído. Seu Frone eu peguei em 67. 67 aí já é muito para minha cabeça. 51, faz 51 anos isso. Mas não era quando estava começando o jornalismo? Não, eu tinha 3 anos. Não, mas eu me lembro. Eu estava dando a escalação do Grêmio com o Jadir. Eu nem dei boa noite, porque a bola já está rolando. Não, e a gente já pegou no correndo aqui. Isso. Não damos nem boa noite, né? Esse é o programa, o programa é assim. Não, eu era zagueiro também, e fazia sempre, adiantava na jogada, né? E não, eu estava me lembrando de Jadir, Paíca. Adãozinho? Jadir, Adãozinho e Paíca. E o ataque... Foi depois daquela época, depois veio o Tarcísio, veio depois. O Tarcísio veio depois. O Tarcísio veio em 74. Tinha o Paraguai que jogava na meia. Mas tudo isso era meio campo, Tu disse que ano? Desse 67, 67. Mas já não tinha o Babá, o Vieira? Não, depois que saiu essa turma. Depois que saiu a turma. Bom, aí tinha o Paulo Sérgio na meia cancha, tinha... Não, isso foi bem depois. O irmão do Cleo. O Volmir jogou. O Ivo. O Ivo, centro médio. O Volmir jogou também. Volmir jogou. Tanto é que depois foi pro Inter. O Volmir jogou. O Volmir jogou. O Volmir é depois de ti, né? Não, jogamos junto. Sim. Era o Vieira, estava jogando titular, o Volmir começou. E depois ele foi pro Cruzeiro. Isso. O Vivo foi pro Cruzeiro. O Vivo foi pro Cruzeiro. Aí saiu o Volmir, essa história é interessante. Saiu o Vieira... O Volmir era o reserva do Vieira, né? E daí eu fui comprar de 67. Do Floriano. Eu e o falecido Ari Ercílio, mesmo junto. E daí o Vieira já estava em fim de carreira, também parando, né? Daí o Volmir ficou como titular e em 67 foi reserva do Volmir já. Depois o Alcindo se machucou como centroavante. Daí o Volmir começou a jogar de centroavante e eu comecei a entrar na ponta esquerda também. Então... Os times do interior, hoje eu estava lendo uma entrevista do Ernesto Guedes. O Ernesto Guedes dizendo que os times do interior eram melhores do que são agora. O futebol hoje ficou muito rápido, mais rápido, eu acho ele hoje, assim. Tu não consegue... O preparo físico, né? É a diferença. Então, tu não consegue mais dominar a bola e pensar, tem que ser rápido, né? Então, o futebol aquele tempo eu acho mais cadenciado, não é que a gente é saudosista, eu acho que tinha mais qualidade até um pouco o futebol, sabe? Não é que a gente quer dizer que hoje não tem, claro que tem, mas eu acho que ficou muito rápido, tu consegue dominar a bola, já tem alguém para em cima para tirar, então eu acho que mudou muito o futebol do nosso tempo para hoje, mas... Demais, mas basicamente o preparo físico. Para mim, a grande diferença que teve é a preparação física. E um detalhe, hoje qualquer time do interior está muito bem preparado fisicamente. Claro. Então... O conhecimento científico está... Mas a qualidade técnica existia também no interior, tá? Sim.
Verdade. Você acabou de dizer que você... Mais ou menos. Mas o Loivo e o Arnestino vieram do Novo Hamburgo. Não, jogadores assim. Floriano. Bom, tu quer pegar desse jeito, tu vai pegar esse Ramiro veio de Juventude, o Klaus veio de Juventude. Sempre tiveram jogador. Torino veio do Brasil pro Grêmio. Torino. Sempre teve jogadores que os clubes daqui pegavam. Que veio do Caxias pro Grêmio, como é que é o... Gaspar? O Jadir. Não, o Jadir não, Gaspar. Gaspar. Caio e Gaspar. Os amigos da bola. Caio, Gaspar e Flecha. Não, meia cancha era... O Flecha veio depois. Veio Caio e Gaspar. Não, mas o que eles chamavam de os amigos da bola era o Caio Gaspar e o Flecha. Então era o ponto esquerda. Flecha, Alcindo e Loivo. Bom, quando você saiu em 76... Né? Seis, né? Aí foi o Nenê. O Nenê, mas logo já... Não, veio o Éder. Veio o Éder. Até o Éder chegou em Porto Alegre com o braço quebrado naquela época aí. E ele queria conhecer Gramado, não conhecia. Daí eu fui com ele, levei ele na Serra para conhecer, queria conhecer Gramado. E ele veio pro meu lugar, mas não tinha nada a ver, né? E tem uma amizade muito boa com ele até hoje. É gente muito boa, Éder. Bem loucão, né? É uma figuraça. É uma figura. O Tarcísio estava dizendo hoje lá na Rádio Grenal que quando chegava o Telê, ele disse que o Tarcísio já mexia com ele. Papai chegou. Que ele chegava já xingando o Éder. Sim, mas ele tem a famosa história de ter feito cocô no sapato do Telê, né? Loivo, isso é verdade? Eu não posso... falar. Você fala, essa faz parte do folclore. Todo mundo fala. Todo mundo que gira futebol sabe dessa história. É uma história maravilhosa. Maravilhosa, claro que é eu vou me maravilhosa. vingar fazendo o quê? Imagina o cara vai pegar o sapato, chegar ali e dizer, o que é isso? E aí, quem foi que fez? Só tem uma ficha, né? Só tem uma possibilidade. Fantástico. E esse Grêmio de hoje, Luiz? Olha, o Grêmio, olhando o jogo de ontem, assim, o Grêmio mostra assim, que não está bem preparado ainda como estava ano passado. Então, acho que falta alguma coisa aí. O Grêmio está jogando hoje sem centroavante, né? Então, sei lá. O esquema de jogo do Renato é assim, mas eu gostaria de ver um centroavante lá dentro da área, assim, porque o centroavante... ele segura no mínimo 2 zagueiros sempre, né? Então acho que sobra mais espaço para entrar com a bola dominada, sei lá. Então... Tu vê o gol do Grêmio, foi exatamente isso que ele está dizendo. Não, entrou e rompeu. Não tinha jeito de romper, aí foi um bate, o outro bate. Um sofre pênalti, o outro vai e faz o gol. E 2 marcando o Joel. Fizeram pênalti. Aí é uma questão a discutir. O cara montou a cavalo nele. Não pode marcar pênalti no Jael, né? O cara se atirou. Terceiro pênalti que não marca no Jael. Ele é forte, viu? Ele vai pra cima, não tem... Né? E outra, ele não pretesta pênalti. Por isso que não marcam. Ele ficou brabo contra o Lanús e tal, mas o juiz não quis. E ele sai, ele não fica só lá na frente, ele sai também para jogar, né, o Jael. Tu também defende o Jael, né? Tu sabe, no início eu não estava muito, mas hoje... É o que tem, né? O cara vai se acostumando, mas ele tem virtude, sabe? Não E o Renato tá vendo isso nele. Tá, e a torcida também. A torcida também. A torcida do Grêmio gosta. Eu fui ver Novo Hamburgo e Grêmio sábado, daí realmente isso é verdade. A torcida gosta dele, rapaz. Então pede ele. Quando deu o pênalti, pediram para ele bater o pênalti. Assim, já estava 2-0. Não, também. Tu estava torcendo para quem? Eu fiquei no meio do campo. Assim. Ficou bem dividido. Novo Hamburgo e Grêmio. Tu mora em Novo Hamburgo? Moro em Novo Hamburgo. Não, e os dois estavam correndo perigo. Os dois precisavam da vitória. Claro. Ali não tinha como torcer para um lado. O Novo Hamburgo está com altíssima possibilidade de ser rebaixado. E o empate era ruim para os dois. Ruim para os dois. O Novo Hamburgo está numa situação realmente muito difícil. Joga sexta com o Brasil e Pelotas em Novo Hamburgo. É um jogo chave para o Novo Hamburgo. Porque... Sim, é como o jogo do Grêmio com o Juventude. É o jogo da classificação do Grêmio. Noivo, o que houve com o Everton Cury? Olha, para ser honesto, assim, eu não saberia te dizer, assim, porque eu não sei a razão, o motivo certo. Eu vi a entrevista dele reclamando do cara ter botado ele para o irmão do Noivo, o presidente Rosal. Meu irmão.
Eu não, sinceramente, nós estamos numa empresa junto, eu e o Maneca, mas... Maneca, chamando de Maneca. Sim, todo mundo chama de Maneca. Mas nem chegamos a conversar, nem falamos em futebol lá dentro, sabe? Então, sinceramente, eu não sabia o motivo exato, eu não saberia te dizer agora. Mas futebol é assim, né? Momento, e tem que haver mudanças e a situação, pode ver que o São Paulo trocou, botou o Ernesto lá, entende? Então, o Juventude já trocou de treinador. É os treinadores normalmente, né? Mas agora foi um vice de futebol, né? Então, que normalmente é um cara para animar, o Everton é um cara para cima, né? Ele fez todas as contratações, né? Junto com o treinador, né? Então... O Beto Campos? O Beto é uma pessoa fora de série também, gente... um treinador... E também mudar agora, o treinador eu acho que não é o momento, né? Porque é mais 3 jogos aí, né? Então... E ele é realmente um cara muito dedicado, trabalhador, sabe? Então, ele tem muitas virtudes. E a prova está que ano passado ele foi campeão gaúcho, né? Com alguns jogadores que estão lá hoje no plantel ainda, então... Beto Campos. Mas tu vê com a diferença do ano passado ser campeão, esse ano vai ser rebaixado. Que é um campeonato muito curto, né? Exatamente. É cumprido para a Grêmio Internacional. Mas o time do Novo Hamburgo não é nem caricatura do ano passado. Mas tem alguma coisa assim diferente do ano passado, porque esse ano foi trocado os jogos, né? Então, o que aconteceu? O Novo Hamburgo, ano passado, jogou com o Caxias em casa e ganhou. Esse ano, o primeiro jogo foi Caxias com o Caxias, perdeu o jogo. O segundo com o Inter com o plantel, perdeu em casa com o Inter. E o terceiro jogo foi com o São José, aqui em Porto Alegre também, que é aquele estádio que é um horror. Então, sai perdendo 3 jogos assim para recuperar, olha, não é muito fácil. Foi o contrário do ano passado. Exatamente, foi tudo em casa esse jogo. Então, então realmente... Não. O ano passado foi 2 em casa e um fora. Foi contra o Inter no Beira-Rio. E ganhou, né? E ganhou, é verdade. Foi do Inter no Beira-Rio. E mudou a característica do campeonato, né, Rec? Porque no ano passado, as rodadas, a grande maioria dos jogos do Gauchão eram nos finais de semana. O Novo Hamburgo até jogava nas segundas-feiras os seus jogos em casa. Esse ano, 4 rodadas, ou seja, uma parte expressiva do campeonato aconteceu em 2 semanas. Se tu tem um jogador mais experiente, como é o caso de São Paulo de Rio Grande, que tem um elenco com uma média de idade alta, era difícil de recuperar os jogadores nos 4 primeiros jogos. E aí, como disse o Loivo, começou mal, é difícil de recuperar. E o Novo Hamburgo perdeu já o primeiro jogo Preto, que faz uma falta muito grande, um líder dentro do time. E ele está fora, então realmente ele faz muita falta. Isso que ele falou é verdade. Então, há jogadores chaves do time que se falta. O Preto foi ou é vereador de Novo Hamburgo? Não. Eu acho que ele deu uma entrevista que foi convidado. Foi convidado, sim. Ele tem um prestígio muito grande na cidade, a família dele é de lá, então o cara... gente muito boa, Preto. Cara, ele treinou as divisões de base do Novo Hamburgo. Treinou, ele estava envolvido bastante. Ele não vai sair mais de Novo Hamburgo. Algum cargo, certo, vai assumir amanhã depois, certo, mas futuramente vai ser um treinador. Novo Hamburgo é uma baita cidade, né? Se o cara é adaptado, tá com a família ali, tem ligação com o futebol, que é o que ele gosta. Está sendo convidado para ser vereador. Está com a vida pronta, ou encaminhada, pelo menos. Né? Com certeza. Tem o Noivo, que é dono da metade lá de Novo Hamburgo. O presidente e o Noivo mandam, né? Coitado. A Johan Alimentos alimenta toda a região lá. Toda a região. Faltar comida não pode faltar. Até só para exemplificar essa situação, Rec, do espaçamento que existia no passado entre as primeiras rodadas e que agora... se percebeu que não existiu, porque foram 4 jogos em sequência. No ano passado, pegando o Novo Hamburgo como um caso para se acompanhar as datas. Analisar. O primeiro jogo foi dia 30 de janeiro, então no finalzinho do mês. O segundo jogo, que foi contra o Inter, foi no dia 4. Então foram 6 dias de intervalo. Depois, a terceira rodada aconteceu para o Novo Hamburgo no dia 13. Mais 9 dias de intervalo. E na quarta rodada, o Novo Hamburgo jogou no dia 20. Olha o espaçamento que se teve na época para recuperar jogadores. O Maurício está pegando a tese e a estratégia dita pelo Beto Campos. Beto Campos. Quando montaram o grupo, chegaram à conclusão que poderiam colocar mais veteranos em função desse espaçamento. O senhor que é médico sabe bem, doutor Renan Marcial. Quer dizer, então, houve um planejamento muito rigoroso no ano passado. Porque o título não vem de graça. Ganhar 6 na sequência, ganhar de Grêmio e Inter. Verdade. Isso é verdade. Mas cair tanto também não é como não dá, né? Mas o problema do Renan é que o Novo Hamburgo... Só deixa eu corrigir. Acho que nas 6 primeiras não estava o Grêmio.
O Grêmio acho que foi a Eu sétima. acho que foi a 7ª. É, porque o Grêmio agora foi a sétima. Eu acho que foi a 7ª. Não, o Grêmio Não? foi a 8ª, porque a 6ª rodada, que nesse ano é a última, foi realizada. Então Ano 8ª. passado, vamos lá, na 8ª rodada. Que- Não, 8ª Teve rodada. 6 vitórias na sequência no ano passado. Teve 6 vitórias e quem interrompeu foi o Cruzeiro, no Vieirão, na 7ª rodada. Isso aí. Na 8ª rodada, o Novo Hamburgo enfrentou o Ipiranga de Erechim. E na 9ª rodada enfrentou o Grêmio. 9ª rodada. Foi o 9º jogo da competição contra o Grêmio. Mas esse ano, então, mudou um pouco o planejamento, porque não se tinha tanto... E outro detalhe, né, assim que a gente... O Grêmio jogou com os primeiros jogos com a equipe até. Seria a terceira equipe do Grêmio, né? Então teve equipes que tiveram a felicidade de jogar com esses aí e ganharam o jogo. E ganha 3 pontos assim, dá abre um espaço grande, né? Entende? Isso também é uma coisa que desequilibra o campeonato. Mas não tem como ser diferente. Não tem. Não tem, não. O Grêmio não tinha como jogar. Se não modificarem o campeonato, o futebol brasileiro não modificar essa situação, não tem como ser diferente. Agora, para os clubes do interior, é pouco, 11 jogos. Para os clubes da capital, falam muito, que é uma fase classificatória muito longa, que não sei. Vai acabar ficando em 10 clubes. Pode escrever aí, para não terminar com os Para estaduais. não terminar, né? Talvez. Minas Gerais são 12, né? 12. Santa Catarina tem 10. 10 e Paraná acho que são 10 também. Paraná são 10 clubes. São 10 também. No Paraná é turno e retorno, né? O Paraná tem o campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo turno. E no Rio tem dois... Tem 2 turnos dois também. turnos 3? também. Não são 3? Não, tem a Taça Guanabara e a Taça Guanabara Rio. e E aí os tá. vencedores das taças vão para a decisão do... Para se ter uma ideia disso que o Loivo estava falando, os jogos contra o Grêmio, a diferença que fizeram, vamos pegar o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou dos titulares do Grêmio, mas o Cruzeiro, se não ganhasse do Grêmio, tinha menos pontos que o Novo Hamburgo. O Cruzeiro tem 8, se descontar o jogo com o Grêmio, teria 5. O Avenida, que tem 10 e está em 7º, teria 7, estaria que eu pensei, na pontuação do Novo Hamburgo. Falou o primeiro que veio em mente foi o Avenida. Ganhou no milagre do Grêmio. Nos acréscimos, no milagre. Não, no milagre não. Ganhou porque o time do Grêmio parou no segundo tempo. Parou. Quem viu o jogo, viu. Primeiro tempo foi um jogo equilibrado, o Grêmio jogou melhor. Segundo tempo, o Grêmio parou. Parece que pegaram um prego e pregaram os caras em campo. Mas o Grêmio conseguiu marcar contra o Avenida um gol de empate o seu aos time 40. Lá é o seu time lá em perdeu o Santa Catarina. Claro, o Colorado é a Avenida. Grêmio é Santa Galo. Cruz. Grêmio é Galo. Galo. Galo Carijó. Carijó. É que nem Caxias. Em Caxias, Colorado são Caxias. Tu tá até com a camisa Grenal hoje. Não. Mas hoje eu sou papo até a morte. Fechou o papo agora, no fim de semana eu vou torcer pra papada até morrer. O empate encaminha o Juventude e deixa o Grêmio numa pipinosa. O empate leva vai o jogar Juventude. no Grêmio, vai jogar o Grêmio, porque não vai perder pro São Paulo. Vamos contar que, jogo na arena. Com o São Paulo, carreira corrida, né? Agora, vai jogar o Grenal precisando ganhar. Depender do Grenal, né? Não dá pra... Não, a verdade é o seguinte, os dois times não podiam ter deixado de chegar nesse ponto. Que dois times? Porque se o Juventude perder o jogo, Juventude. o Juventude vai continuar lutando para não cair. Se ganhar o jogo, está classificado. Mas o Juventude ganhou do Cruzeiro aos 45. 45 no segundo tempo. E aí inverteu de lugar com o Cruzeiro. Exatamente. Mas imagina o retrancão que o Julinho vai botar. Mas eu acho que retrancão Mas, resolve. nós vamos botar até a velha dele na frente da Uma velha baixinha, não vai conseguir cabecear. Gordinho. Não vai conseguir cabecear. Vai ser um jogo complicado. Vai ser um jogo E o complicado. Grêmio não está jogando bem. Mas o Juventude também, eu vi nos jogos, o Juventude também não está com... O Juventude está complicado também. Está complicado também. E é um campo grande, bom de jogar, né? Bom de jogar. Mas vai ser duro o jogo. É Loivo, bom de ver. Na tua época, os melhores times do interior, quais eram? Na década de 60, Flamengo de Caxias. Brasil de Pelotas. O Brasil, né? Brasil de Pelotas. É difícil, né? Geóvio, Adilson, Juventude, Jocely, Moacir Manael, Tacílio Marques, Edir, Maneca, Torino e Aldir Tartaruga. Outra Edir na ponta esquerda.
Hein? Que lembra memória, desses que caras? memória, Tu não é hein? desse Não, tempo. não. Ah, que memória, hein? Esse time era difícil. Né? Esse time era complicado. Brasil de Pelotas. E dava-lhe pau lá no Chavante, que não era brincadeira. Já tinha a charanga do Vanderlei, né? Não, era difícil, sim. Brasil de Pelotas também. Pelotas. Pelotas também fazia um time O bom. Pelotas era de vez em quando, né? É, não era sempre, mas Não era era sempre. O Pelotas Fla- E com o Caxias. qual era o nome do Flamengo. galego? Ah, o Paulo de Souza Lobo. É. Daí tinha que jogar em São Borja também. Puxa, isso era uma viagem, né? Isso. Todo mundo torcia contra o São Borja. Gaúcho pra Passo não cair. Fundo, Hã? com os irmãos do Pontes ali. Pô, gaúcho. Aqueles dois babavam. Pô, eu cansei de ir a jogo a Passo Fundo, os dois Bebeto- babavam. Bibiano e Daison Pontes. E o Bebeto caiu da Não, serra. Bibiano não. João Pontes João e Daison Pontes, Pontes. Daison. O O Bibiano era o Colorado. Mas eu acho que os três jogavam. Não. lá. O Bibiano Não, depois não. veio pro Inter. Bibiano Não. veio pro Inter aqui. Só Não, os dois não. jogaram lá. O João e o Daison. Daí Hoje tinha- está em Taquari. O Edgar tinha uma frase de Edgar Schmidt, da época, que para entrar na área em Bagé e Passo Fundo, só armado. Só de, E Passo Fundo era só no complicado. vagonaço. Tinha o Bebeto, caiu da serra. Puxa, fazia gol. Só lá, né, tia? Jogar em Bagé também era difícil, viu? Os campos eram muito... Barbaridade. Estrela d'Alva e o- Hoje os campos estão tudo um tapete. Hoje tá uma beleza para jogar, mas naquele tempo jogar em Bagé, puxa, não era... Estrela Se d'Alva chovia e o então, né, Aloy? Pedra Moura, Pedra Moura e Pedro Estrela Amor, d'Alva. né? Tinha aqueles cucurutinhos. Barbaridade. Batia a falta, botava em cima do... Esses times andaram tão para trás que, olha, eu tô há 30 anos, 33 anos nesse negócio. Passa tempo. Né? Vou para 34 anos. Eu não fiz jogo em Bagé, não me lembro Não? de ter feito jogo em Bagé. O 73. Guarani de Bagé voltou agora. Não, eu comecei em 85. Para. Ah, 73 eu tinha 10 anos. No ano de 73, nós fomos a todos os jogos do Internacional no Campeonato Gaúcho, inclusive no interior. Fernando, eu, tinha uns outros amigos, Granja. 73? 73. Aquele gol do Dejair do meio de campo. Isso faz 45 anos. É. Então vocês tinham 22, 21, 22, estava entrando na faculdade. Pegava o carro e ia para Fuca, a Bagé de Fuca. Lá nos- Fuca Quanto Azul que o tempo essa Fernando viagem? tinha. Estrada de Era um chão. monte de tempo. Não é? Não, a gente normalmente parava em Pelotas, dormia em Pelotas, que tinha uns amigos em Pelotas, a gente fazia uma festa em Pelotas, e daí no dia seguinte acordava cedo e ia para Bagé. Uma cabeça desse tamanho. Bah, um porongo, gosto de corrimão de hospício na boca. Era estrada de chão ainda para ir ao Bagé. Passar em Lavras, Caçapava ali, tudo. Isso mesmo. tá Por isso que eu vou deixando. morrer defendendo o Campeonato Gaúcho. Os caras vêm com tudo que é argumento. Tá bem, é bonito ver esse toque aí da Europa, é bonito ver os grandes jogos da Europa, é bonito ver a evolução do futebol, ver o Irã jogando bola, a Austrália jogando bola, a Costa Rica tirando a Inglaterra e a Itália de uma Copa do Mundo. Isso tudo é legal, né? A evolução dos povos, a África passou a ser uma referência em muitos momentos da Jogadores disputa e tal. africanos. Nigéria, Jogadores Camarões, africanos jogando. jogadores Camarões, jogando muitos na França, outros. Mas ainda o nosso, agora se chama de gauchão raiz, né? A nossa raiz, eu não consigo, eu não sei se é porque eu sou do interior, colono, né? O Noiva é de onde, né? Eu sou do Montenegro, Brochir. Montenegro, Borchia. Então nós somos colonos. Colono. É, nós gostamos do interior. É, sim. Eu fico com nojo de quem diz, esse campeonato não vale nada, isso é uma porcaria, tem que terminar. Eu acho isso de um elitismo varziano. O campeonato tem 2 meses. Onde é que isso aí atrapalha um calendário de 12? O Grêmio fez o que quis com o campeonato e vai classificar. E pode ganhar Não, o segundo. vai classificar. E vai ganhar o segundo vai troféu. sábado que nós vamos ver se ele vai classificar. Ah, Não, mas quê? classifica. O Grêmio Mas se classifica. empatar com o Juventude. não, se empatar com o Juventude, vai comer uma cuíca. Aí vai ter que fazer ponto no Grenal. É. 1 ou 3. Não. Ou classifica com 12 ou com O 13. Grêmio tá com quantos hoje? 8. Oito. Não, o Grêmio não. 7. O Grêmio tem 7. 7, mais um 8. Se empatar com o Juventude e ganhar do São Paulo, vai a 11. Com 11... Aí empata o Grenal, vai a 12. Aí tem que rezar. Não, mas o Pato Grenal não adianta, cara. Vai ter que ganhar o Grenal. Depende Vai ter que dos ganhar o outros. Grenal. E aí é bom ou é ruim pro Inter? Que? O Grêmio entrando com essa resposta. 12 eu acho que 12 vai não ser- cai vai ser agora. um bom Eu acho que Grenal. não classifica. Não, cair não Entre os cai. Acho que dificilmente cai. Eu não Porque sei o São se Paulo e o com- Rio Grande tá muito ruim e o Novo Hamburgo vamos lamentar também. Eu os não dois sei. que estão com Não, o não, é. pé na cova. Eu não sei se com 12 não classifica. Em 8º.
São Luís tem 10, o Avenida tem 10, o Juventude iria a 10. São 3 partidas, Rec. Tu acha que em 3 e o- partidas não vão fazer 2 pontos? Tá dando muito empate. Né? E aí? Tá dando muito E aí o empate. quê? E daí empate classifica nos São critérios. 13 pontos. Tem que ser 13, não tem que Não, ser não, menos mas de não, 13. depois- O Juventude Não. tem 9 pontos em 8 jogos. Tá. Aí por que a gente vai acreditar que agora ele vai pontuar mais nos falei, 3 finais? digamos que ele faça um ponto quando o Grêmio. lá. 10. 10 e em se 9. empatar 2, já fica com 12. O Grêmio ganha os critérios. Sim, mas... Ganharia no número de Sim, vitórias. mas quem é que vai ficar atrás? O Grêmio eu estou considerando 12 pontos e 3 vitórias. Ganha do São Paulo, empate com o Juventude tem 12. Não, tem 11. 11. 11. Aí é empate com o Internacional, 12. É. Digamos, tá? E aí acho que pode classificar, pelo número de vitórias. Sim, mas quem é que vai ficar atrás, então? Novo Hamburgo e São São Paulo. Paulo E quem mais? Cruzeiro, Tem Cruzeiro. Cruzeiro e nessa projeção Aí cairia fora o Juventude também da. ou Juventude, ou Avenida, O ou Avenida, São o Luís. Cruzeiro. Avenida mas São o- Luís não tem. 3 jogos não fazer 2 pontos. Tia, como que não? O Avenida Não, enfrenta. não, fazer 3 pontos. Não fazer 3 pontos. Em, Tá. em 3 jogos. Vamos lá. Oh, não- O Avenida, qual é o exemplo? Enfrenta o Caxias, dia 3 de março, 6 da Caxias? tarde, nos Eucaliptos, Santa Cruz. Ah, Santa Cruz. É, aí- Na penúltima rodada, Aí pega o enfrenta. Novo Hamburgo. Último. Vamos ver. Na penúltima rodada, enfrenta Avenida. o Brasil de Pelotas em Pelotas, o Avenida. E o Novo Hamburgo. E na última rodada, Casa. em casa com o Novo Hamburgo. Então Esse Mas é o o- Novo Hamburgo jogando a morrer. Olha, o Avenida pega 2, o líder e o vice-líder. Que hoje, pelo índice de aproveitamento, o Brasil é líder e o Caxias é vice-líder. O Juventude pega o Grêmio nessa rodada. Na Não, próxima. não, é o contrário, eu acho que o Caxias pelo índice de aproveitamento. Não, é o Brasil de... O Brasil é o primeiro, o Brasil Colorado é o pelo segundo e o Caxias é o terceiro. Por aproveitamento. Não, é. por aproveitamento é o Caxias o primeiro. Ah, por o Brasil o aproveitamento. segundo Não. e o Inter é o terceiro. O Brasil. O Claro. Caxias e o Brasil disputaram o mesmo número de jogos e o Brasil tem 1 ponto a mais. O Brasil está na frente pelo aproveitamento. Sim. Então é Brasil, Inter e Isso. Caxias. O Brasil está na frente do Caxias no Não, aproveitamento. não. Sim. Em 8 jogos fez 17 O Brasil pontos. O tem- Caxias o Brasil tem fez 16 em 8. É Mas o mesmo tá- número de jogos e 1 ponto a Ah, menos que o não, não, Caxias. tá. Eu achei que o Caxias tinha um jogo a mais. Não, tá certo. É Brasil, Caxias e Internacional, tá O certo? Juventude Certíssimo. pega o Grêmio O depois. Juventude pega o Grêmio na próxima rodada, depois enfrenta o São José no Passo da Areia e recebe o Veranópolis. Quem é esse? Juventude. Juventude. Pega o Grêmio no Jacone, depois enfrenta São o José São aqui. José no Passo da Areia Tá. Porto Alegre. e fecha contra o Veranópolis no Jacone. Que pode ser... Não, não é decisão. Não. O Veranópolis já está classificado. O Veranópolis, sim. Tem 12, vai fazer mais 1 ponto, 13. É. Veranópolis, vamos lá, sequência do Veranópolis, enfrenta Não, na o próxima... Veranópolis não precisa olhar. Tá, mas enfrenta o São Paulo de Rio Mas Grande se na próxima perder as rodada. 3, ele fica com 3 vitórias. Ué. Aí entra a mesma coisa que eu falei Mas pro aí Grêmio. vai para os critérios contra o Grêmio, naquela projeção que tu fez. É, mas tem saldo 2, o Grêmio tem saldo menos 3. É. Teria que tomar 2 goleadas. Não, não. O Veranópolis não. Deixa o Veranópolis. Não, o Veranópolis enfrenta o São Paulo agora na próxima rodada, Daí- em Rio Grande. Daí o Novo Hamburgo em casa. Depois pega o Novo Hamburgo em casa e fecha contra o Juventude no Jacone. É, não é tão cedo. Bom, O São Paulo ainda joga. E o São Pro Luís? São Paulo é o jogo da vida. e né? o São Luís? São Luís tem que fazer São Paulo 3. tá fora. São Paulo já tem que comprar os cravos do caixão. Mas nem o Ernesto Guedes... Não tem a melhora da morte? Não sei. Pô, vai Não tentar. tem, para, vocês querem fazer mágica. Está 8 pontos se o São Paulo ganhar do VEC. É impossível ganhar do VEC. O Ernesto incendiando, 1-0 e tal. 11, vai a 8. Aí é confronto direto com o Grêmio. Se o Grêmio empatar com o Juventude. Tô rindo, né? Que você... É, essa projeção aí, bom. Não, aí Qual que é o- de novo, não. Aí qual- eu imagino o Ernesto sapateando na beira do campo aqui na Na arena. arena. Que é circo. Mas ele que tá de treinador. É o técnico agora. Ah, não, perdeu o mas eu resto do pensei que ele cabelo, tinha- né? que ele era diretor de futebol. foi pra né? ser Ele médico. foi. Ele era. foi para colaborar no vestiário e caiu o Aí Clayton e ele pediram assumiu. para ele assumir. Que data o Ernesto? 68. 68. Ah, guri, É guri só porque o senhor é velho, diz que todo mundo é guri. claro. São Luís, que foi a questão, enfrenta sexta-feira o Cruzeiro, lá no 19 de outubro, em Ijuí. Cruzeiro em casa. Joga com o Cruzeiro em casa. Não sei se Depois o São Luís joga contra o Caxias no Centenário não. e fecha contra o São José em Ijuí. É, esse acho que vai. É, mas
Mas para ver que não é sopa chegar a O 13. São José está classificado aí. O São José está José já matematicamente classificado. Daí, São José já tá. Mas o São José pode depender do resultado Sim. para fugir do Grêmio, por exemplo. É isso aí. Porque começa, na última rodada vai ter essa, Não, o São José esse já cálculo. fugiu do Grêmio. O quarto pega o quinto. Sim, se o São José ganhar os 3, ele ainda, Não, o ainda São José pode... vai ser quinto e um outro vai ser quarto. Digamos, na pior das hipóteses. Já não é o Grêmio. Só se o Grêmio ganhar as 3. Aí o Grêmio é quinto. O São José, assim como o Inter, é um dos clubes que só tem 2 jogos pela frente, porque já jogaram pela 10ª rodada. E a situação do Grêmio é crítica e boa ao mesmo tempo. O Grêmio pode chegar a 16 pontos. Por isso que eu estou dizendo, fez o que quis com o campeonato. Como é que não dá para disputar? Onde é que diz que não dá para disputar? Porque o Grêmio vai disputar os 3 jogos com os titulares agora. Com os titulares. Sim, Não porque tem agora por que joga não pela- jogar com Vai titular. jogar com o Arthur, inclusive, porque essa semana vai um representante do Grêmio para Barcelona para definir o negócio. Aí o Arthur vai voltar a jogar. Lesionado ele não está mais, né? Vamos parar com essa conversa. Ele ia jogar um mês com o Veranópolis, ele ia jogar. Agora o Renato disse, não, ele vai dizer quando é que ele vai se sentir bem, quando ele passar o Chabegão, né? Ele vai se sentir bem. Vamos parar com esse negócio. E o Faz Berrir foi entrar no bolso. Não, mas não é nem isso o aspecto. O Faz Mirrir vai entrar, mais hoje, mais amanhã, no próprio Grêmio ele ganha bem. O Faz Mirrir já entrou, esse aí já está com a vida feita. O problema mas é a tu acha que agora- Barcelonite. mas Tá tu com- acha que vou jogar agora- ao lado do Messi, está com Barcelonite. Vai curar quando assinar. Aí é líquido e certo. Dá um azar, ele tem problema no tornozelo. Olha o que aconteceu com o Neymar aí. O Neymar foi uma fraturinha do metatarso. Mas vai fazer a operação no final de Vai semana fazer. agora. Não vai fazer a operação. ficar 2 eles meses operam fora. tudo agora. Ninguém mais. Isso aí há 5 anos atrás Essa é boa a sua engessava, explicação. engessava o pé e pronto. Esse ossinho que liga no pé é o anterior aos metatarsos. Ali que ele quebrou. Se fosse há 5 anos atrás, engessava o pé e pronto. Agora, hoje em dia, que eu acho que os traumatologistas têm mania de botar ferro em tudo. O PSG não queria operar num primeiro momento, né? Hein? O clube não queria operar num primeiro momento. O Neymar é que Aí o pai do Neymar virou médico, né? virou. Pai? O pai do Neymar virou médico. Ele que Disse, não, vai decidiu. operar e acabou. É caso de cirurgia, vai operar, só falta definir a data e o local. Isso aí eu já dizendo. Ele vai operar aqui no Brasil Aqui com o no Dr. Brasil. Rodrigo Lasmar, Vai né? operar com... O Lasmar tá certo. Tá certo. O Lasmar Por quê? está em Paris, por que eles têm que Tu vir acha para que cá? em Paris vai operar pior que aqui? Quanta gente vem da Europa a operar em Grêmio e Inter? Não, eles vêm Mas recuperar. vende. Entra a recuperar. Com perdão da uma palavra, vem de cagão. Qual é o problema? O problema é para ter alguém para segurar a mãozinha, porque, porra, tu quer o quê? Fazer cirurgia na Europa e dizer que é ruim? Eu quebrei o braço no Porto, vim operar em Porto Que chique, Alegre. que Por chique. quê? Quebrar o braço em Porto é chique. Mas por quê? Porque, pô, aqui tinha meus amigos, minha família, por isso que eu vim, pô. Eu tinha seguro, tinha tudo, podia ter operado lá. Qual é o problema? Agora, Nenhum. não, o que eu queria dizer é o seguinte, o médico é o da seleção brasileira. Se daí... A competição a seguir que ele vai jogar é a Copa do Mundo. Tá bom, mas ele é mas jogador o- do Paris O senhor disse Saint-Germain. que é uma operaçãozinha chinfrim, só que ele vai ficar um mês e tanto parado. Mas quase dois. Exatamente, vai Dois, né? abrir, tem que cicatrizar, tem que o osso consolidar, tem que o ferrinho tá funcionar. aí o Sacha, por que ele não curava nunca? Que é? Tinha um ossinho do pé que incomodava. Aí eu O senhor quer pular essa parte? quero dar um drop nessa aí. Pois é. O REC tá botando o veneno aí. Ó. Não, é que ele sabe que eu acompanho o Internacional. Algum que- vacilo houve. É. Ele nunca curava. Tava sempre com um ossinho, com uma coisinha. E tá jogando lá no Santos. Não teve mais ossinho. Fazendo Não, gol. depois curou, depois operou de novo e Fazendo resolveu. gol. Aí queria operar com o médico de São Paulo, deu todo uma celeuma. Parece que até operou com o médico de São Paulo. Não, que eu saiba não. Não. Ele consultou com o médico de São Paulo. Em alguns momentos ele foi. Mas o Neymar vai operar com o Dr. Rodrigo Lasmar. O Dr. Rodrigo Lasmar está em Paris, está reunido com os médicos do PSG. Não dá para fazer a cirurgia lá já? O jogo Mas é isso, aqui ele tem alguém para pegar na mãozinha dele. A Bruna Marquezine Mas vai olhar. É alguém. É alguém, né? O que o senhor quer? Que ele fique lá com um macho pegando um marmanjo lá. Bota o Cavani Não lá. pode já- ninguém entrar dentro dos quartos lá na Europa. Tu não pode entrar dentro do quarto, fica sozinho. Não pode ter acompanhante, ninguém pode dormir junto. É completamente diferente aqui.
Estados Unidos é a mesma coisa. Quem é que tá errado, nós ou eles? Não é uma questão de errado ou certo, é uma questão de cultura, né, tia? Do ponto de vista técnico, não muda nada. Aqui a gente fica com medo que morra de madrugada. Fica Fica olhando ali. Aí tem os caras, dão comidinha na boca. O brasileiro é assim. Aqui, ó, o João de Steak todos os dias me chama de gremista aqui. Diz que o Julinho vai comer o Grêmio no domingo. Já ganhou com o Veranópolis. Conhece bem o tricolor. Não, ele vai botar uma retranquinha bonita. O Julinho vai botar Eu acho que ele vai perder motivado. Eu espero que não. Aí 10, ganha do São Paulo 13, Grenal às brincas. Grenal só para definir quem é quarto, quem é... Aí periga dar terceiro e sexto. Aí eu acho que escapa a Grenal. Vai dar, Mas daqui a pouco... Se fosse quarto e quinto, mas o Grêmio não... O cruzamento pode indicar Grenal na semi. Não, o que pode acontecer é o Grêmio ganhar do Internacional, subir para quinto lugar e o Inter terminar em quarto. Se o Zequinha fizer uma campanha espetacular. É que o Zequinha tem 2 jogos. Né? Que já jogou contra o Inter pela 10ª rodada. O Inter também tem só 2. O Inter também tem só 2. 2. Sim, mas o Zequinha tem quantos pontos? 13? 14. 14, tem que Pode tirar tirar, 3 tem pontos. 16. Quem, o Inter? O Inter tem 17. 17. Se perder o Grenal, se ganha. Sim, mas tem mais um jogo. Tem mais um jogo. E aí vai, numa hipótese de ir O para o Internacional joga com o Cruzeiro em Gravataí. Cruzeiro as ganhas. Precisando do resultado, Cruzeiro mas numa hipótese... Ainda pode dar quarto e quinto aqui, hein? Tá, mas numa hipótese de precisar... Mas não vai dar. Não vai. O Internacional fica em terceiro. É que na Na hipótese pior das de hipóteses. precisar... Perdendo o Grenal, né? Na Se hipótese... ganhar, pode ser até primeiro. Indo para o saldo de gols, que é o próximo critério. São José ganhando uma a mais do que o Inter e empatam em pontos. Tá. Vai para o saldo de gols. Mas o Inter teria que perder as duas. Não, o Inter pode ganhar uma e o São José ganhar as duas. Bom, aí tá. Pode acontecer. O Inter tem saldo hoje 11, o São José tem saldo menos 3. Então já O foi. São José fica atrás do Inter. A Então, tendência é essa. O Inter pode ficar em terceiro. E aí o Grêmio teria que ser sexto. Só Se o Grêmio... se ganhar, se tá nas Se 3. empatar com o Juventude e ganhar as duas outras. Mas se o Grêmio Aí terminar... vai a 14 pontos. Aí é quinto e sexto. Mas nessa hipótese, Rec, se o Grêmio terminar em... Quarto e quinto ainda pode dar. Se o Grêmio terminar em 7º, pode ter Grenal na semi. O Grêmio não vai terminar em sétimo. Ou o Grêmio não classifica, ou o Grêmio termina em quinto, sexto. Não, mas Porque os se o Grêmio cruzamentos... empatar com o Juventude, a possibilidade de não classificar é enorme. Claro. Porque aí o São Paulo vai fazer uma guerra. Não, o Grêmio não. ganhando vai a 11, aí vai ter que ganhar 2 na sequência, aí vai começar aquele negócio. O Internacional joga em casa. Que o Juventude Inter vai armar fazer uma guerra. É. O Juventude vai fazer uma guerra. Se der empate lá, a tendência que o Grêmio... Olha, acho que o Grêmio pode não classificar. E se classificar, ganhando do Juventude, aí a tendência é que chegue no Grenal com 13 pontos. Aí já passou da sétima colocação. É, verdade. Então, acho que vamos ter Grenal na final, só na final. Acho que a história de poder dar Grenal antes. Agora classificam 8. Classificam 8. É. Primeiro contra o oitavo, Depois fica segundo contra o 4. sétimo, depois ficam 4. Então, Só que o é cruzamento... muito difícil dar na semifinal. Não vai dar Grenal na semifinal. Não vai dar. Está se desenhando o Grêmio ou classifica, ou o Grenal só na final. Se os dois chegarem na final, né? Se dois chegar. Tem isso também, né? É. O Grêmio... E agora a decisão é em 2 jogos. Em 2 jogos. Então... Não, mas Grenal em todas a final é 2 jogos? Não, as oitavas. As quartas. As quartas. Ano 2 passado já foram 2 jogos. A final é que é um só, né? 2 jogos. Ah, todos os matas são 2 jogos. Com a equipe com melhor campanha decidindo em casa. Bom, um resumão aqui das principais informações. O Internacional treinou no Beira-Rio. Trabalho encaminhou a equipe que vai enfrentar o Cianorte amanhã pela Copa do Brasil. Até fiz uma brincadeira aqui. Perguntei para quem vai torcer Fernando Carvalho. Por quê? É um dos empresários ligados ao Cianorte. Ah, é? Não sabia. O grupo que ele representa, diz que um grupo que ele representa, ele é empresário. Presta consultoria. É, consultoria, tá bom. Com dores na cervical, Não, Damião. Mas se ele presta consultoria, ele vai dar dicas para o Cianorte de como joga o... Não, acho que aí não. Não, porque não deve. Ele não deve Aí ele entrar é no muito, vestiário. muito colorado, né? Não, ele não deve entrar no Não. vestiário também. Até pode se quiser, mas não vai fazer isso.
Não vai se expor, Fernando, para burro não serve. Não, tenho certeza que não entra no vestiário. Isso é um troço, deve falar com o diretor de futebol. Com dores na cervical, Damião não treinou, está fora da partida de amanhã. O Wendel, com dores no pubis, também não treinou. Cuesta treinou normalmente, mas não tem presença garantida. Vai passar por reavaliação. Marcinho, sim, esteve entre os titulares. Lomba, Dudu, Cuesta ou Moledo. Klaus, Iago, Dourado, Edenilson, Marcinho, D'Alessandro, com o Patrick, né? E Roger. O Internacional tem Danilo Fernandes com lesão muscular. Potker com lesão muscular. Damião com contratura na cervical. Danilo Silva com lesão no pubis. Nico Lopes com suspensão, né? Foi expulso lá contra o Remo. O Wendel com lesão no pubis. No Grêmio, após empatar com o Defensor, na estreia da Libertadores, o elenco gremista voltou para Porto Alegre e ganhou folga nesta terça-feira. Luan não retornou com a delegação, permaneceu lá, recebeu o prêmio de Rei da América, que o D'Alessandro recebeu em 2010. Essa é uma premiação do El País. O D'Alessandro, na época... o Figueiredo chegou a ser... Também. Figueiredo ganhou isso, né? Também. Agora, naquela época. O El País escolheu o D'Alessandro, que ganhou na época do Verón e do... Neymar. Aquela competição que o Internacional ganhou. E o Luan foi o segundo mais votado da América, da história dessa competição do Rei da América. O Neymar, em um ano, foi... Ele só perde pro Neymar. Obteve um pouco mais de votos, também não chegou nos 200 votos. Muito parecido com o que obteve o Luan esse ano. Os 7 brasileiros que receberam o troféu: Bebeto, Raí, Cafu, Romário, Ronaldinho, Neymar. Grupo seleto, né? Então, quer dizer, Bebeto, Raí, Cafu, Romário, Ronaldinho e Neymar já tinham recebido o troféu. Não é uma geladeira esse troféu. Sim, o Figueiredo ganhou 2 vezes, 2, 3 vezes naquela época de 73, 74. Pois é, que ele jogou antes de vir para o Inter, jogou no Nacional, né? Não, jogou no Penharol. Penharol. Ganhou como jogador do Penharol, então. Não, mas como jogador do Inter também ganhou. Mas ele não ganhou a América? Não é pro melhor da América? Sim, mas ele foi escolhido o melhor da América. Mesmo não jogando a Libertadores? Não, jogou a Libertadores 73. Não. 74. Não, no Inter não. O Inter jogou a Libertadores 76 e 77. Não, o Figueiredo chegou no Inter em 71, o Anchieta chegou em 70 no Grêmio, e ele ganhou gauchões. E ganhou depois o Brasileirão em 75 e 76. Não ganhou a Libertadores, mas ele jogou uma Libertadores. Não, o que dava vaga na Libertadores era o título brasileiro ou o vice-campeonato. O Inter em 75 e 76 jogou como campeão. Isso. E o Figueiredo foi zagueiro desse time. O Figueiredo, é que assim, essa eleição, buscando algumas fontes aqui na internet sobre isso, são 2 eleições, na verdade. De 71 a 85... Era o melhor jogador entre todos. Não, a eleição era feita pelo jornal El Mundo da Venezuela. Nesse período, o Figueiredo ganhou 2 vezes, ganhou em 7-4 e 7-5. Bom, o senhor tem razão, mas o critério era o critério era outro jornal, inclusive... O programa é chato, ele explica outro jornal que fazia a eleição. E nessa eleição que acontecia, que era realizada pelo jornal El Mundo, o Pelé, por exemplo, ganhou em 73. E ficou em segundo em 72. Que injustiça dar em título pro Pelé. Ficou em segundo em 72. E o Tostão ganhou em 71. Foi o primeiro que ganhou a eleição do jornal El Mundo. O Pelé devia ser por decreto. Você pode colocar o Pelé em segundo, é uma vergonha para quem faz essa votação vagabunda. De 86 para cá, a eleição é realizada pelo jornal El País, do Uruguai. Tá aí. E aí, nessa eleição do El País... Isso eu não sabia. Eu sabia que tinha eleição e que o Figueiredo tinha ganhado 2 vezes. E nessa eleição do El País é que tem essa lista que o REC passou, porque nessa lista não tinha, por exemplo, o Pelé, porque era uma eleição feita por outro jornal. Loivo, o Novo Hamburgo não teve crise financeira, né, agora esse ano, né? Que recebeu 1,1 milhão da Copa do Brasil. Não chegou a 500 na primeira? 500, mas na segunda ele não passou, né? Mas daí ganhou 600. Ele jogou a ganhou primeira 600 pela participação. Não ficou com a renda completa do jogo, mas a cota... Eu acho que... Poxa vida, eu acho 600, 700 mil eles ganharam. No total? É. Não, mas a primeira fase não é 500 e a segunda não é 600? Ia ganhar 1.400 na terceira. Puxa, agora...
É que daqui a pouco, esses valores, quando a gente fala em 500 mil, 600 mil, pode ser antes da dedução de impostos. Daqui a pouco pode ser nisso. Não, para aí. A primeira fase quanto é que era? 500 mil, E a segunda? 600 mil. E a terceira? A terceira, 1 milhão e 400. Pois é, era a informação que eu tinha. Ele ia pegar o São Paulo, ia fazer uma baita renda, se passasse nos Se pênaltis. passasse pela CRB. E o São Paulo, aliás, que está jogando agora com o CRB no Morumbi, e o Cueva perdeu um pênalti, tá 0-0. Perdeu São Paulo já perdeu um pênalti. Perdeu no último. É. Que nhaca tá em São Paulo, né? Tipo, que Se é brincadeira. agora que eu vou sair, vou fazer o gol de pênalti, aí não vai. Não, mas o São Paulo... Lembra o não é- Valdívia contra o São Paulo? Quando é para acontecer, o que fez o Valdívia? Botou um pênalti para fora aos 44 do segundo tempo. Celso Conte quase infartou. Exatamente. Esse jogo tá 0x0 de São Paulo? 0-0. Todos os jogos da Copa do Brasil da terceira fase, Podia estar jogando com São Paulo, né? agora estariam no Novo Hamburgo jogando no Morumbi. É. E são 2 jogos, né? 2 jogos. Sim, dois lá jogos. agora lá. Ia decidir em casa, hein? Que baita jogo. Seria no dia 14 de março, 7h30. E o Novo Hamburgo já sentiu esse gostinho, já chegou na terceira fase, né? Só que naquela época não tinha essa dinheirama toda. É. O Novo Hamburgo vai disputar agora a Série D, né? Sim. Mas também achava bastante difícil. Pegou o Ferroviário de São Paulo, Tubarão e Cianorte. No Cianorte, que enfrenta o Inter agora. Sabia que o Cianorte não perde em casa desde 2015? Não perde. Sim, mas aqui vai tomar 5. Né? Para precisar lá. O quê? Olha, Olha o quê? 5 é bastante, hein? Tô exagerando. Claro, é evidente, tô exagerando. Mas 3 toma fácil. Eles já estão assistindo aí. E Hein? o técnico é gaúcho, estão assistindo. É? Está dando combustível para eles. Não, diz pra ele botar mais um na frente da zaga, que ele vai botar, ele não vai botar 5. Vai ser 4-5-1. Não, vai ser 4-6. 6-0. Claro, 6-0. Vai botar 6 na frente da zaga. Mas o time não é tão bobo, não. Se não perdeu um jogo em casa e tal, né? Até que. Classificou fora contra o Criciúma. Não dá pra. O Criciúma tá em último no O Campeonato Criciúma não Catarinense. tá bem, não. O Criciúma vai cair. Vai para a segunda divisão sujeito da a Santa cair, Catarina. E é um time de empresários. Né? Mas o Cianorte, a gente fala tudo isso, a gente só não pode esquecer que no Paranaense, o Cianorte empatou com o Prudentópolis. Né? Mas é que ele jogou com muita prudência. O Prudentópolis que, óbvio que não existe essa lógica no futebol, mas Prudentópolis que, na rodada anterior, perdeu para o Paraná por 3-0. Loivo, Então a equipe que perdeu numa rodada para o Paraná por 3-0 empatou com o Prudentópolis. Também não é tudo isso. e tá sempre nos assistindo, tem lá na televisãozinha dele em casa, o Juarez Tanque, com 90 anos. E tá inteiro, velho. Não tem 90. Tem quase 90. Ele sim. jogou na década de 50? Sim. Sabe quantos anos faz? 68 anos que terminou a década de 50. O Juarez. 50 que começou a década de 50. 68 Nasceu anos. O Juarez Teixeira, centroavante, nasceu dia 20 de setembro de 28. 28. 1928, tem 89 90 anos. 90 anos. 90. 89 faz 90 esse ano. Sabe por que eu guardo essas datas? Eu fiz muito por onde anda você. Eu sei mais ou menos a idade de todo mundo. Eu guardo de loucura. É uma bela pessoa. E pela década que jogou. Se ele jogou em 50, já faz 68 anos que ele joga. Aí que ele tivesse 22 anos, ia dar 90. E é isso aí, batata, 90. Então, eu encontro ele no supermercado Zafari sempre. E ele conversa, chama o cara para conversar. Está sempre encostado ali no negocinho dos peixes, sabe? Né? Enquanto ele sempre no 1º de maio, lá pertinho do Campo de São José. O Yura lá faz um jogo dia 1º de maio. Não está inteiro ele? Mas tá todo, não perde o jogo. Conhece a gente? Pede para vir aqui. Se tu me buscar em casa, eu vou. Não, vá. Tá inteirinho. E precado sempre, bem vestido, vestido, tá sempre muito bonitão. bem. E entrevistei ele por onde anda e ele me disse, Rec, não tem essa história que se pagava mal na época. Nós sempre ganhamos acima do que ganhavam as mais diversas profissões da sociedade. Quase todas. Sim, não era um baita de um salário. Sem dúvida, mas não pode comparar com o que ganham hoje. Não, comparar com o que ganham hoje não, né? Mas sempre se ganhou bem. Os melhores. Mas o os bem, melhores. mas o bem não era um bem que... Era 3 salários mínimos.
do Getúlio para cá. Mas quantos ganham bem hoje, né? Assim, em proporção com todos os jogadores, né? É pouca. 2%? Hein? 2%? 1%. É. Não, Mas não. Grêmio É Colorado... que tem muita liga pequena. Sim, que a mas gente Grêmio considera. Colorado, todos ganham bem. dos 16 para cima. Hein? Não, dois clubes, Dos né? 19 para cima. Porque os 19 já é o segundo contrato. Em Grêmio e Inter, depois dos 19 anos, todo mundo ganha bem. Ganha bem. Não, isso sim. Bem, bem sim. Ah, já passou pela mundo triagem. ganha. Ganha aprovado, mais do que o Loivo ganhava. Um pouquinho. Proporcionalmente. Não, proporcionalmente sim, mas se nós pegarmos o salário da época e aplicarmos a correção monetária, Sim. fica... Sim, eles tu vê o seguinte, eu que tive contato com os ex-atletas do Inter e vários deles, os caras não estão bem de vida, tia. Não. Não, ninguém está bem de vida. Bota fora tudo. Não é que bota fora, eles não ganhavam para conseguir fazer Tu tá falando de quem jogou em que década? 80. 60, 70, 80 também? 80. É. O maior Não ganhava. O China hoje esteve aqui, campeão da América e do mundo, que voltou de Tóquio e renovou pelo dobro que ganhava, que era uma merreca. É. Nós nem pensávamos em dinheiro. Chegava Não, na frente da... pensava. Isso também não é verdade. Não, tanto é que Só brigaram a que- soco por $100 num jogo lá na Suécia. $100 de bicho. É. Brigaram a soco. Então pensavam. É que o futebol não pagava. O grande diferencial do futebol é a televisão, pô. É o que paga a televisão. Hoje em dia. E os anunciantes que sustentam a televisão, Sem dúvida. que é o marketing. Sim. Sem dúvida. Mas então tu vê assim. O que representa o faturamento de televisão para um clube de futebol hoje não tinha naquela época. Ainda mais o quê? Marketing da camiseta. Não tinha. Concordado, não tinha. Quando eu fiz o contrato com a Unimed e botei a marca da Unimed no calção do Inter, né? Vai aqui o jabá então, a cobra deles lá depois. Não, mas tem problema. Eu liguei para o Valério de Perry, porque o único clube brasileiro na época que tinha propaganda no calção era a Lupo naquele time lá de Minas Gerais, aquele de empresário, como é o... Ipatinga? Ipatinga. Era o único que tinha Lupo E eu pedi para o jurídico do Inter fazer uma consulta para o Valério de Perry para dizer se eu podia botar a marca da Unimed no calção do Inter. Ele mandou por escrito dizendo que tinha, que estava previsto dentro das propagandas, calção e tal. E aí eu botei o Colorado foi o segundo clube no Brasil a ter marca no calção com o negócio da Unimed. Não, o senhor conseguiu essa proeza, então? Por quê? E logo em seguida o Grêmio botou também, né? Tá aí, eles me ligaram, na época era o Alberto Rosa, que era o diretor médico do Grêmio, ele me ligou, que era meu amigo. O pai dele era amicíssimo do meu pai, cirurgiões, professor na faculdade. Ele ligou, pô, e daí como é que tu fez isso? Então, eu digo, olha, cara, liga pra eles lá, que eu acho que eles vão querer fazer a mesma coisa contigo. O que eu fiz com o Inter foi assim, expliquei pra ele. E ele ligou para a Unimed e fez um contrato, imagino que semelhante com a Unimed. Histórias da bola, né? Que não era nem o diretor de marketing, eram os médicos que tratavam com a Unimed. Sim, porque o grande problema que nós tínhamos era assistência médica para os boleiros. Eu me lembro que a primeira vez, quando eu te conhecia, eu estava me lembrando disso, em 88, quando eu fui diretor de futebol junto com o Fernando, sabe que era o presidente. Gainete era o técnico do Inter. Isso mesmo. Gainete. Substituiu o Enio Andrade. O Enio Andrade. O Fernando tirou o Enio e botou o Gainete. E sabe qual foi a pergunta que eu fiz pro Fernando? Aquele meu gravadorzinho, assim, já não era geloso, um gravadorzinho bonitinho, que eu carreguei durante 10 anos. E depois comprei um outro igual no Mato Grosso. Achei um igual, disse, esse tem um som bom, vou levar. Ele veio, trouxe do Mato Grosso. É isso que eles faziam com os gravadorzinhos. E aí o Mato Grosso, acho que era por ser perto do A Paraguai, fita, né? tinha isso. Aí eu fui no Fernando Carvalho, o senhor teve a coragem de demitir Enio Andrade para contratar o Gainete? Assim, essa foi a pergunta que eu fiz. Nunca vou esquecer. O Enio Andrade já tinha um conceito extraordinário. Tinha sido campeão no Inter invicto, no Grêmio em 81, no Coritiba em 85, foi demitido em 88 para botar o Gainete no lugar.
Nós somos a terceira força no Floriano, naquela época, com ele lá. Ele começou no Floriano, ser treinador. O Enio? Seu Enio. Ah, é? Começou lá. Cabeça. Isso em 72, 65. 65? 65. Então, ele treinou o Esportivo em 74, porque ele veio para o Grêmio em 75. Treinou o Grêmio aquele Cacau, Iura e Neca. Isso. Né? Tarciso, não, já é. Não, o Tarciso era centroavante. É Zequinha, Tarciso e Loivo. Né? Zequinha é a ponta direita. Tarciso jogou de centroavante. Me lembro. Foi o Eu Grenal. também me lembro do Seu Enio, que pessoa, que treinador. Olha, ensinou muito, viu? Era uma figuraça. Ele batia na bola como ninguém, assim. Ele mostrava para vocês. O pênalti assim, ele mandava o goleiro assim, ó, eu vou botar lá naquele canto. Eu já dizia antes para ele. O goleiro podia ir lá que não pegava. Olha, nunca tinha visto isso. Tem uma famosa história dele. Do Leão, né? Do Leão. Que fez assim, se pegar eu pago uma caixa de cerveja. Ele pegou o Leão e tocou 10. E o Leão era uma páfia do clube. Era uma máscara. Diz que tinha torcida. Diz que tinha torcida, né? Esse aqui, ó, vamos ver se vai furar o Leão. 10 gols. Ele batia muito. Mas eu vi os treinos do seu Enio. Outro que era assim era Evaristo, né? O Evaristo. Os caras contam. Evaristo. Foi craque na Espanha. Não, e aqui também, diz que é impressionante. Os caras que ele parava no treino e dizia para os caras, bota a bola lá. E o cara, espera aí um pouquinho que eu vou te mostrar. Pá! Lá no. E o cara ficava olhando. De novo. Quer dizer, lá, ó. Aí mesmo pá, que o cara de novo, não acertava, ficava nervoso. Se esse velho. Aí o cara, a terceira vez, fala, lá, eu vou fazer de novo para tu ver. Pá! De novo. O Evaristo tinha uma peculiaridade. Ele estava sempre lendo jornal na portaria dos hotéis. Onde eu chegava, estava ali o velho, encostado no jornal, já reinando. Chegava e disse assim, não vou dar entrevista. Aí começava a trovar ele. Seu Evaristo, só 2 respostas. Tá bom, liga essa. Igual o Tele, né? Igualzinho o Tele. Igualzinho o Tele. E o ele chamava de perseguinte. Perseguinte. Alemão, tu é burro, alemão. Mandar um abraço pro Paulo Matos, tá interagindo na nossa live no Facebook, tá treinando agora o São Gabriel na divisão de acesso. Direita, Guilherme do Colorado. Ponta esquerda. Ponta esquerda. Ponta esquerda. Ô, Ponta esquerda. Mandando mensagem aqui dizendo que o Loivo jogava muito. Então, quando o Inter tivesse o Paulo Matos em 87, o Inter brigava ter sido campeão brasileiro. Jogava muito. Ele se lesionou, o Inter teve que colocar o Brites na ponta esquerda. Paulo Matos. Paulo Matos compunha aquele elenco do Internacional. Jogava uma enormidade. Muito. O seu Enio pegava o Luiz Carlos Vinck na lateral. Não sei se ele te chamou de burro, mas burro era elogio. Era quando ele gostava. Mas o Vinck, mas tu é burro. É burro. E aí ia lá e botava a bola. E cruzava uma, e cruzava duas. Vai tu agora. Parava, ia com aquelas perninhas curtas dele. Cambotinha. As cambotinhas. Perna cambota, sim. Cambota. O Vitor em Palmitos, Santa Catarina, também mandando um abraço a todos e interagindo aqui conosco o João Padeiro, pedindo para mandar um abraço para todo João mundo. Padeiro. João Padeiro. Chegou a comer pão do João Padeiro? Já. É difícil. O João Padeiro podia dar Um jacaré, ele levava fazer o patrocínio aqui do REC, porque aqui o cara continua de bico seco, eu passo 3, 4 meses aqui. Pelo menos uma aguinha tinha que ter. Tem que ter, né? Mas é o mão de bonita bárbara, assim, né? Tem uma aguinha. Por falha da produção. Culpa do produtor. É que nós trocamos o produtor aqui. Eu vi o guri que eu tá pegando a mãe, hein? Não conhecia ainda. Olha aqui, ó. Boa noite, Rec e amigos. Rec, no começo do ano, te fez uma pergunta a respeito do Internacional ter 2 centroavantes de ofício no elenco e o Grêmio ainda não ter contratado ninguém. Você disse que o Grêmio não tinha pressa para contratar. Pois hoje ainda não temos um homem-gol. Marcelo de Votti não. Nós podemos discutir a qualidade. Mas está 2-2 nesse quesito. O Grêmio contratou o Brocador e confirmou o Jael. Que na época que você me perguntou, Marcelo de Votti, o Grêmio não tinha renovado com o Jael. Sou rápido no gatilho. Tá, e qual que é a melhor dupla? Jael e Brocador? Não, a do Inter. Sem dúvida. A do Inter. Eu não sei como é que o Brocador está jogando, eu não tenho visto o jogo do eu não sei como é que o Roger está jogando também, mas o Damião é melhor que todos os 4. Só que não bota para dentro. Não, ele tem feito gols. Agora ficou 10 jogos sem fazer.
Mas ele fez muitos gols na segunda divisão. Não, eu gostei muito. Gols decisivos. Não, mas o Roger é um bom jogador. Ele sabe fazer Não dá gol. pra tu dizer que o Roger não é bom jogador. Mano, até agora não apareceu. Ele fez Sim, 2 pô. gols em Apa aí, de xiripa. Tá se acostumando com ter só um dos companheiros, né? Tio? Mas ele fez quimioterapia, hoje o Pois Odair é. disse na entrevista. E o senhor sabe bem o que é isso. Sem dúvida, pô. Se sacrifica um ser que não é atleta, o atleta até recuperar. Integralmente. Porque a gente vai devagarinho, ser um que não é atleta e tal, vai levando, vai levando. O atleta não, tem que queimar etapas, né? E aí. Os 2 gols do Roger contra o Avenida no Brasil. Boa noite, Rec. Você está ficando igual ao Faustão. Não deixa o Maurício falar. O Maurício está cheio de advogado. É tudo matéria paga. Tudo matéria paga. A dona Nilza Percival, que está participando aqui, também conhecida como minha avó, também está mandando mensagem. Tudo matéria paga. Dona Nilza podia ter te ensinado algumas boas maneiras, não ficar interrompendo o cara quando está falando. Quando os outros estão falando. Bom dia, Rec. Tens alguma notícia da reunião da oposição do Inter ontem que ocorreu no escritório do Amarante? Um abraço, Chiquinho de Gravataí. Tinha gente lá, eu até amanhã posso trazer a relação toda, eu ainda não estou com todos os nomes, mas que já foi situação, tinha gente que era da direção PIF, tinha gente da época do Záquia, mas foram alguns convidados pelo Amarante para debater o Internacional. Acho que não tem problema nenhum. Vocês não faziam lá na Vila Nova reuniões lá? Mas aqui não tinha nada a ver, aqui no futebol caía por acaso. Nós vocês víamos para levavam as jogar queridas- bola. Vocês levavam as queridas, Não, sabe? querida não. Querida era carne, churrasco, Aí não cerveja. Aí, Deixa assim, Rec. Vai. o Adalberto Aquino ia lá, ia gremista. Sim, diz que vem Rogério sexta-feira Amaral. aí. Continua. Sexta-feira diz que vem aí, né? Não sei, eu só fico sabendo na hora. Ah, na esse cara. hora. Os convidados são todos de Ele já me elite, disse então que sexta-feira tinha aí pra... já quebra o pau com ele seguido aqui. É. Tem aquelas teses deles favoráveis à arena. Não, sabe qual Ele foi a defende- última É que o ele... único cara que defende o Guerreiro e o Odoni. Tu sabe qual foi a última que ele veio agora? É. Ele quer que o Grêmio seja rebaixado, Pra vá terminar para a o gauchão. segunda É divisão mentira isso aí. e jogue Ele vem com com o esse cachorro. Sub-17 para não subir e não se incomodar mais com o Campeonato Sabe o Gaúcho. que é isso? Unha grande. Soberba. Se o Inter tivesse ganho o Campeonato Gaúcho do ano passado, para sorte do Noivo, duplamente, não ganhou, o Internacional estaria lutando pelo Octa esse ano. E o ano que vem podia quebrar a maior sequência da história. Enea. Olá. Ele. Então vamos parar com essa conversa. É que se o Renato continuar com essa bruxaria de escalar Cícero de centroavante, o Grêmio não ganha do Juventude. Renato, com essa insistência com Cícero, mostra que ele não confia no Jael, Anderson, ou confia com o Jael entrando. Tem Que gente que era já da é um tua bom época? jogo. Que era da tua época que entrava assim e decidia no Grêmio? Que entrava e decidia? Não tinha. Não é? Era do meu lado que entrava o escurinho. Escurinho, vai. Quando vocês viam aquecendo, já dizem que havia aquela praga. Escurinho. O Melhão pulava do... Ele cabeceava de olhos abertos, que ninguém cabeceia, né? Impressionante. Por isso que ele fazia esses gols. Hector, Escota ou Oberti? Quem é melhor? Depois tu responde, Loivo. Intervalo e já voltamos. Oito e 8, só por curiosidade, na Copa do Brasil estão jogando Náutico e Cuiabá, 0x0. Bragantino e Vitória. 1x0 Bragantino, gol marcado pelo Matheus Peixoto nesse momento. Com equipe entrosada. Ponte Preta e Sampaio Corrêa. 0x0 no Moisés Lucarelli. São Paulo e CRB. 1x0 abriu o placar o Valdívia. Goiás e Curitiba. 0x0 no Serra Dourada. 8h30. Quanto é que vai ser esse jogo, já que tá querendo adivinhar tudo? Não, Ferroviário e Vila Nova. Não tô adivinhando nada, tô dando informação dos Ferrinho que resultados. eliminou o Sport Recife, tava tomando 3x0, empatou de 3x3 e ganhou nos Menos pênaltis. pênalti. Queriam derrubar alguém lá. Atlético Paranaense Ceará 9h30, Figueirense e Atlético Mineiro 9h45. Essa já é a fase de 2 jogos. Fluminense e Avaí amanhã 19h15. E amanhã tem Internacional e Cianorte. É isso aí. O Cianorte que eliminou o Criciúma. Escota fez 3 gols no primeiro
vitória do Grêmio fora de casa em 71 contra o São Paulo, fez os 3 gols, Héctor Escota. Ou o Oberti, quem era melhor? Os dois argentinos, né? O Oberti foi o meu tio que foi buscar o Paulo Marcelo de Oliveira, que foi a Argentina buscar ele. Né? Rosário? Rosário, é. Foi o Paulo. Paulo levou uma mala de dinheiro daqui para cá. Que levou um segurança junto para conseguir comprar o Oberti. Né? Foi o Oberti ou o Escota? Foi o Oberti. O Escota foi antes, né? Escota antes. É. Sim. Quem era o melhor? Dois estilos diferentes, né? O Escota era um centroavante fincado lá, né, entre os zagueiros lá, mas tinha uma raça. Eu gostava muito dele. Depois do Alcindo, acho que foi um dos melhores centroavantes que o Grêmio teve. E o Oberti era diferente, era o... 8,5. É, 8,5, entende? Mas tinha uma habilidade com aquele pé Mono esquerdo. El Oberti. Mono. Às vezes ele entrava no vestiário cantando assim, ele dizia assim, El Mono está aí pitando. Ele dizia, podia deixar que ele resolvia o jogo. Noivo, o Milton Jung te apelidou de Noivo Coração de Leão pela tua luta dentro de campo ou pela tua corrida que ninguém te pegava? Não, acho que foi pela luta Pelo dentro gás. de campo. Eu perdia E voltava, 4,5 kg por jogo, assim, então o desgaste era grande, então, mas era sobre isso aí. Você já fazia a famosa recomposição? Fazia. E como é que chamavam na época? Marcação dobrada, recomposição? Não, fechar no meio, né? Fechar, voltar, fazer, voltar porque pra lá. é tudo chique. aquela que chegamos a fazer o terceiro homem pela ponta esquerda, né? Quarto homem, no caso. O terceiro. Seria, porque era daí 4-2-4. O meia-direita seria quase centroavante e o centroavante seria um ponto esquerda, entendeu? O Alcindo, por exemplo, caía muito pro lado esquerdo, assim. Então... Porque era 4-2-4. Sim, aí o Alcindo caía mais pela esquerda, você voltava. Voltava, Virava um lançador. Estava um lançador. E chutava, né? Isso sim. Eu fiz o gol lá do Maracanã contra o Flamengo e o Milton, o gol foi por causa desse... Sim, que a bola não entrava nunca, é verdade? O Lolo pode contar isso, se é verdade. Diz que o Milton Jung, gol, começou por causa desse gol, mas vamos ver se é verdade depois do intervalo. Noivo, conta essa história aí. O Milton Jung, para quem não sabe, o Milton Jung tem 80 e poucos anos. O Milton Jung, um baita cara, o cara que mais me ensinou, um dos que mais me ensinou na profissão foi o Milton Ferretti Jung. Português perfeito, né? Dicção perfeita. Dicção perfeita e português também. Não, tu falou português, está correto, mas uma das coisas que chamava mais atenção era a dicção dele. O Milton Jung era quase pernóstico, de tão chato que era. Se o cara dissesse boa noite, 5h55, não. Boa noite é depois das 18 horas. O inverno fechado, né? Aí tá o escuro. verão a pino, 18 horas, 5 minutos, boa tarde, amigos. Não. Boa noite, já passou das 18 horas. Eu aprendi tanta coisa com esse Milton Jung, então não vem ao caso. Mas o Milton Jung, ele tinha um grito que era gol, gol, gol! Né? E aí o Loivo pode contar a história, se é verdade. O Milton, tem saudade dele, porque ele é uma pessoa fora de sério, Milton Ferretti Jung. Nesse jogo, nós jogamos no Maracanã contra o Flamengo, nós saímos perdendo o jogo de 1-0, depois empatamos, e aos 37 segundos tempo, uma falta quase no meio do campo lá, e eu bati. A bola bateu embaixo do poste, ela pulou, ela picou dentro da goleira e depois ela saiu. E o Milton, narrando o jogo assim, ele me gritou gol. E daí quando a bola bateu dentro e ela saiu, daí ele, gol. Aí saiu, ficou gol. Na narração dele era todo... Alguém deve ter tocado para dentro de novo, né? Não, ela caiu dentro daí, porque ela estava chovendo, estava molhado o jogo. E ali surgiu... Milton Ferretti, o gol. Era uma grande figura. Grande figura. E produziu para o mundo um orador não, que faz todos os cerimoniais do governo até hoje. O Christian tem uma voz mais bonita ou igual a do Milton Jung, é um vozeirão do peru. E o Milton Júnior, que narrou muito tempo o repórter-esso. Renner. Correspondente Renner. Renner. Ele era o correspondente Renner. Teve uma época que a RBS contratou o Milton Jung e por algumas horas e colocou na 0 hora do outro dia, alguma coisa. Contratamos o correspondente Renner e o Milton Jung voltou atrás.
Nunca saiu da Calda Júnior. Por isso que eu achei um crime demitirem o Milton Jung depois de uma certa idade, ele e o Celso Costa. Mas, coisas da vida. Já voltamos. É verdade, tem umas coisas assim que... 8h19, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. A Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios e vendas. Venceslau Escobar, 1786. E também na José do Patrocínio, 381-385, o endereço tradicional. A Pé de Apoio possui mais de 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse o site pedeapoio.com.br e faça sua compra online, só produtos de primeiríssima qualidade. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. A boutique de acessórios para seu celular é Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos e marcas. Avenida Cavalhada 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Telefone 3095-0101. Bascaria. É a melhor pizza de Porto Alegre, mas disparado, nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo, Bascaria. Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa, pelo 3061-6262. É o menor e melhor custo-benefício da grande Porto Alegre. Loivo, o futebol te abriu muitos caminhos, né? Muitas amizades. É o que a gente leva nessa vida, é as amizades, né? Então, esses jogadores, é uma pena que na nossa época havia muitos jogadores de outro estado. E, então, com isso, a gente perdeu um pouco esse contato, mas com alguns aí que permaneceram por aqui, Tarcísio, o Flecha, o Yuda, enfim. Zequinha ficou um bom tempo por aí, né? O Zeca também ficou um tempo aí morando aqui, depois foi para o Rio. E, então, o que fica é isso aí, né? Porque nosso tempo, assim, como a gente estava falando antes, não se ganhava muito dinheiro, mas a amizade, sim, se ganhava muita amizade. E o futebol já abria muitas portas, até mais do que hoje, acho. Né? Muito, muito mais, sim. E na nossa época, assim, a gente procurou estudar bastante, tinha educação física no IPA, e naquele tempo nós estudávamos muito do Inter, por exemplo, o Dorinho, o Schneider. Muitos jogadores do IPA também tiraram educação física, então nós se encontrávamos toda noite lá no IPA. Lá. Sim, mas Grenal dentro de campo era uma pauleira. Dentro de campo sim, mas fora nós era amizade muito boa. Isso que é bom, né, doutor Renato? Isso aí não tem dinheiro. E vocês não se reúnem mais, aquelas ex-atletas, aqueles troços? Não tem mais acontecido? Infelizmente não, e sei lá, às vezes falta alguma liderança para tentar reunir todo esse pessoal. O alemão Elton era um que juntava muito. O alemão Elton. Que figura o Elton. Gente, Elton, muito boa. O Elton faleceu, né? Sim. Faz uns 5 anos, acho. Então, se reunir no 1º de maio, se encontra esses todos, Beto Bacamacho, então vai toda essa turma vai para lá, para esse futebol que reúne lá o Yura lá, então a gente se encontra lá. Muitos jogadores do Inter também vão lá. Como é o nome do cidadão que jogava botão e tinha o olho como atleta? Vamos lá, deixa eu buscar aqui na nossa live do Facebook. É o João Raulino Caldeira da Silva. Mandou mensagem aqui. Boa noite, estou muito contente, matando saudade do Loivo. Era meu ponto esquerdo no futebol de botão. Grande lembrança. Aí. Hoje está todo mundo no Facebook. Ele é mais velho que tu, tá aí no Facebook. Tá atualizado. Tem muita gente acompanha pelo Facebook, mundo afora, né? Mundo afora. É verdade. Os caras ligam, vêm de tudo que é lugar, né? Tem gente que não usa mais rádio, tudo no celular. Mas e tudo televisão, tia. Televisão também. Difícil hoje, os caras vêm tudo pela internet. E digo, meus filhos, por exemplo,
Só como é, Netflix E faz 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. O André Ávila da Silva está fazendo uma pergunta aqui, Rec. O Grêmio está dizendo ele que o Grêmio precisa urgente de um lateral direito e um centroavante. O André não tem como vir? Será que não é um recuo estratégico do Romildo? Pergunta do Eu acho André que da Silva. agora, pelo que eu até falei hoje na Rádio Grenal, o Sport pagou tudo que devia para o André. Deu um tapa de luva no André. O André teve que voltar a treinar, pedir desculpas e colocar o rabo no meio das pernas. Né? Ficou bem quietinho e acho que agora pode sair negócio. Porque aí todo o dinheiro vai entrar para o Sport Recife. Por que o Sport Recife ia investir em pagar só o André e deixar os outros atrasados? Porque é o que está próximo de dar algum dinheiro. Que tá o cheque em branco. Pelo menos é a dedução que eu tenho. E tem uma crítica aí nas redes sociais que o Inter poderia estar perdendo o Igor 3, que chamam. Acho que é o goleiro. Foi o goleiro, terceiro goleiro. Se perdeu o goleiro, estão dizendo aí que tem que cobrar de quem dirige as divisões de base do Internacional. Aliás, eu hoje recebi algumas trocas de mensagens de gente de dentro do Inter, de 2 ou 3 épocas, falando sobre coisas que aconteceram dentro do Internacional. Por isso que eu acho que esse negócio do Ministério Público vai fazer bem para o clube. Acho que o senhor saiu na hora certa lá, doutor. Não que o senhor fosse se envolver com alguma coisa errada, o senhor nunca se envolveu, né? Mas fica aquela história, os dirigentes da época, né? Não, mas aqueles dirigentes... Eles sabem, todo mundo sabe quem... E as coisas que já vierem a aparecer, vão aparecer... E todo mundo vai dizer... Todo mundo vai saber que realmente vai confirmar ou não... Aquilo que se dizia. Quem se supõe. O que era a pergunta para o Loivo, que tinha ficado no ar? Não, o Rafa ele só falou que era do jogo de botão. Era ponto esquerdo. Era o ponto esquerdo do jogo de botão. Loivo, a tua sequência na carreira? Começou no Floriano? Comecei no juvenil do Floriano, na época juvenil, 2 anos, daí... Juvenil depois era profissional, né? Sim, não teve. Depois que tinha júnior e tal. Não, tinha, era não. infantil, juvenil... Não, infantil... E juvenil era o Infanto-juvenil. Infanto-juvenil. Era infantil, infanto-juvenil, juvenil e profissional. Eu fui juvenil, então... E tinha os aspirantes também, né? Não, eu não cheguei a pegar aspirante, não. Lá não tínhamos. Daí, com 20 anos, eu subi para os profissionais e o seu N foi meu primeiro treinador, então me ajudou muito na minha carreira. Lá no Floriano? Lá. Aí Grêmio? Daí Grêmio, 21, eu tive um lado sorte, porque normalmente naquela época o jogador vinha com 27, 28 para o Grêmio, para o Inter. Aí eu com 21 já vim para o Grêmio, então daí fiquei 10 anos aqui, né? Então, depois? Daí saí, joguei meio ano no Inter de Lages e meio ano no Atlético Carazinho. E daí voltei para Novo Hamburgo, joguei mais 2 anos lá. Então, Novo Hamburgo, joguei 6 anos, 10 no Grêmio e meio ano em Carazinho e meio ano em Lages. Você jogou 10 anos no Grêmio, pegou o pior momento do Grêmio, né? Eram bons times e não tinha gente ganhando no Internacional, né? Mas é assim, né? Ou tu é o primeiro, o segundo lugar não vale nada, né? Naquela época. Naquela época não valia. E o Inter já fez aquele baita time de Figueiredo, Falcão, Manga, Vacaria, Paulo César, né? Lula, ponta esquerda, Dario, Flávio, aí. Valdomiro. Além de aguentar esse cano de time, tinha que aguentar o Santana no pé do Loivo. mas não foi só tu, né? Ele vai carregar pro resto da história aí, né? O negócio do Marcelo Groi, né? O que ele fez com o Marcelo Groi. O Yura também, né? O Yura de horrores. Com vários jogadores, Anchieta, o Zequinha, né? Até o Figueiredo nos defendeu, foi disso as coisas para ele no ar, na televisão, o Figueiredo... mas era um desespero, né? Porque vinha falando mal, porque nós se dava fora de campo só lá dentro o Grenal, porque fora não tinha nada. Diga, Maurício. A Globo fechou com o Santos, TV aberta e pay-per-view. Pode ser que o Inter resolva agora a sua encrenca.